Meus irmãos e minhas irmãs, é muito interessante quando nós evidenciamos alguém que fez o seu caminho entre nós e nele reconhecemos um caminho onde Deus foi claro em explicar o seu amor. É muito interessante porque isso faz perceber, mais do que nunca, que o amor de Deus não é uma utopia. Confiar em Deus não é uma ideia simplesmente. Apostar forças em Deus não é uma coisa louca. É um fato, é uma realidade. E acontece próximo de nós e no nosso tempo. Quão bonito é quando nós reconhecemos o que o Espírito Santo conseguimos reconhecer, o que o Espírito Santo está forjando em nosso meio. O Espírito Santo nunca cessa de compor a santidade em nosso meio. Nunca cessa de fazer a obra de enraizar Cristo, enraizar a confiança no Pai em nossos corações. Essa ação é para nós, repito, alegria, porque é o cuidado de Deus comigo e com você. E quando, como disse no início, evidenciamos alguém, evidenciamos porque, repito, Deus tornou clara a sua obra, e essa evidência ajuda a entender e a motivar o mistério do céu no momento presente da nossa vida. O mistério da herança eterna que nós recebemos no nosso batismo. Sabe, lembrar de Chiara Corbella hoje, para nós, é ter na memória que eu fui batizado. Que no dia do meu batismo, eu fui lavado da antiga culpa. Lavado dessa antiga culpa, eu fui inserido nessa família que é a igreja. Nessa família eu sou chamado a caminhar. Nessa família eu sou chamado a compor o homem novo, descompondo as desordens do pecado, compondo a igualdade onde o demônio semeou divisão no nosso coração, compondo um coração uno, e a obra desse coração uno é feita pelo nosso Espírito Santo, que vai apagando, à medida em que caminhamos com Ele, essas barreiras, essas fronteiras, essas linhas que nos dividem por dentro. E vai amadurecendo a minha humanidade e a minha espiritualidade para confiar, de fato, em Deus. Para olhar para as misérias do mundo, as trevas que diante dos nossos olhos fazem simplesmente com que eu leia que há catástrofe, que há a perversão moral, que há quedas, que faz perceber, os olhos que me fazem perceber que o pecado nos nivela por baixo, e muitos reclamam que Deus tem que nivelar tudo para baixo, porque eu não dou conta. O Espírito Santo, ele não nos tira dos olhos o céu e nem nos mira para baixo. Ele vem ao encontro para nos levantar. Vem apagar os medos que impedem de abraçar o mistério do céu. Esse é o caminho da igreja. Isso é por isso que nós vivemos a perigosíssima arte de conviver. Porque é no convívio onde nós experimentamos o desafio de amar, de confiar, de recomeçar, de abrir-nos à graça, de deixar-nos conduzir pelo Senhor. É assim. Lembrar de Chiara hoje é lembrar para nós de que a esperança, ela é a certeza do céu como nossa felicidade. É lembrar que a esperança, ela é nutrida na oração. A oração que é o nosso diálogo, é o espaço que nós escolhemos, para estar com Deus,
porque Deus sempre espera por mim para construir a amizade, a intimidade que me salva, que me coloca no eixo, que me põe no meu lugar verdadeiro, um lugar que me dá segurança e me dá paz. A oração é o exercício uma linguagem mais jovem de hoje, de fazer as DRs com Deus, né? Discutir o nosso relacionamento, de fazer nessas ocasiões o acolhimento do mistério, de muitas vezes eu dizer para Deus, não entendi, de dizer para Deus, doeu e dói, de dizer para Deus, Senhor, eu não compreendo esse passo, mas, porque sois Deus, eu faço, eu vou. O mistério da oração é o mistério de nutrir ali, diante de Deus, a relação que nos amadurece para o céu. Chiara e seu esposo viveram no cotidiano da vida matrimonial, antes e durante a sua vida matrimonial, esse desafio da oração. Como não parar diante do perder os filhos? Como não parar diante da dor de ansiar um filho e o filho não chegar? E quando chegar, partir tão breve. Como não parar? Como isso pode em mim ser movimento para frente e para dentro? Seguir indo para fundo, indo para o mais profundo diante de cada dor. A oração. Sobretudo a oração do Espírito Santo, que nos ajuda a dobrar o que é duro, a regar o que é seco, a fazer de mim consciente de que sou pobre, mas por causa do pecado, mas o Senhor se faz hóspede na minha alma e me move. Chiara nos ensina com seu esposo e seus filhos no paraíso e na terra a fazer da oração um lugar de esperança. Nos ensina também a fazer da certeza no nosso cotidiano, da certeza de que, construir certeza de que nos sofrimentos Deus não deixa de amar. O mistério de olhar para o céu é recompreender, ressignificar, rever, mesmo quando é difícil, que o céu é além, que a dor passa. Cada ocasião de sofrimento na nossa vida é uma escola de esperança. Padre, mas precisa ser assim? Eu nunca vi um paciente que enquanto está sendo cuidado, não tenha feito mínimas reclamações com o médico. Está doendo. Essa semana eu fui no dentista e o dentista comentou comigo assim: eu tive que dar anestesia numa criança, ela olhou para mim e ficou com raiva de mim porque doeu. Mas eu podia fazer o quê? Pois bem, o sofrimento, ele nos para, mas ele deve ser compreendido como um vale que eu atravesso, como rezo na Salve Rainha, um vale de lágrimas, mas o vale passa, porque é estrada. Deus é a chegada, Deus é a meta, e Ele se faz comigo no caminho um auxiliador, um redentor. Padre, como é que Deus está no caminho comigo? Aqui dentro. Quando eu rezo, eu planto a palavra aqui. Quando eu me lembro da palavra, eu me lembro de Deus, porque é Deus me conduzindo. Quando eu me lembro do Espírito Santo, eu faço memória de que Ele está em mim. E quando está pesado o sofrimento, eu lembro, porque o Espírito Santo e a palavra me lembram do céu, me lembram o céu, me fazem olhar para o Pai, fonte e origem de toda a bênção. Assim, sofrimento para mim não é ocasião para eu reclamar, é ocasião para eu parar, para eu relembrar que eu devo não desistir de amar, sempre, logo e com alegria. Padre, sempre pode até amadurecer logo, mas amar, sofrer com alegria. Sabe,
É um testemunho do casal Chiara e Henrico, que eles eram alegres e são alegres. A alegria é fruto do Espírito Santo. O santo é um homem alegre. Me chamou a atenção uma santa mística, Santa Gema Galgani, em uma das páginas dos seus diários, quando ela diz o quanto nós devemos enxergar e lidar com a paixão de Cristo, com bom humor e otimismo. Eu falei, mas como é que pode lidar com uma sequência de dor trágica com bom humor e otimismo? O Espírito Santo colhe naquele caminho a alegria de uma forja para o céu. E a forja do céu é alegria para nós. Mas isso é preciso fazer ao lado do Espírito Santo. Por isso, as cruzes de Chiara são para nós também a consciência da memória de que o sofrimento não é o fim. De que quando nós aconselhamos alguém que sofre, nós não devemos nos diminuir na dor dele, dizendo vai passar, vai doer. Não, vamos crescer juntos. Vai passar, evidente. Mas não vamos desperdiçar a ocasião para crescer. Não vamos desperdiçar a ocasião para perder o que não é de Deus e deixar o essencial dentro da nossa alma. Chiara também, com seu esposo e sua família, nos educam para esses sinais, para acolher nos sinais do sofrimento, escola de esperança. Chiara também nos educa para a memória de que ela soube que a sua doença não tinha mais volta. Quando alguém diz para a gente isso, a gente chora e às vezes se afunda, né? Não é fácil quando você ouve do médico na porta de uma sala de hospital, olha, vamos nos despedir porque seu pai já vai. Ou então dizer, nós não temos o que fazer. É muito interessante que se nosso coração está trabalhado na convivência com Deus, nós paramos e evidentemente, porque a dor ela tem aquela reação de nos travar e nos fechar. Mas, como somos ao lado de Deus, estamos ao lado de Deus, nós nos agarramos a Ele como filho que abraça o pai e chora. Vai doer, vou perder, custa, não quero. É um cabo de guerra, né? Entre o nosso sentimento que diz, não quero me despedir, e a nossa razão que diz, amadurece e segue. Dentro de nós, isso cansa, isso pesa. Mas como é interessante que, junto de Deus, nós não nos desesperamos quando enxergamos o fim. Nós respiramos fundo e vivemos o fim como uma vontade de Deus que nós abraçamos agora, como eu abracei tantas outras. Cada vontade de Deus traz consigo desafios, traz consigo desapegos, necessidade de desapegos. Morrer também traz consigo desafios e necessidade de desapegos. Ser livre para partir, ser livre para concluir. Como é interessante que os dois, quando souberam da notícia, eles não se fecharam, não brigaram com o mundo e nem brigaram com Deus. Eles pensaram que o céu é logo ali. Isso é tão marcante. Me incomoda quando esses santos, eles têm esse desafio tão simples. Eu pergunto, Deus, será que eu estou tão livre para dizer assim, se eu receber a notícia de um santo médico, dizendo assim, padre, o senhor vai partir amanhã, será que eu estou tão livre para dizer, então, hoje vamos tomar sorvete? Como, acho que, se eu não me engano, São Domingos Sávio disse, se eu estivesse jogando futebol e Deus me chamasse, eu continuaria jogando futebol. Acho que é ele que se diz. Como eu reagiria?
Talvez a sua reação seja um bom jeito de você se perguntar: será que eu estou pronto para dizer, sou livre agora? O testemunho destes nossos irmãos nos ajuda a lembrar que pensar na hora da nossa morte e pensar no juízo final são coisas proveitosas à nossa salvação. São coisas proveitosas, são reflexões proveitosas ao céu. Aqui na paróquia, quem me conhece sabe que em alguns momentos do ano eu repito a ideia da morte, né? Eu rezo entre nós assim, como se pede nas orações pelos fiéis defuntos, ou quando a gente está rezando pelos fiéis defuntos, aquela oração que diz: rezemos pelo próximo dentre nós que vai morrer. A coisa que eu mais escuto é: padre, não faça essa oração mais não. Gente, mas é uma questão de lógica. Quem dentre nós partir primeiro já tem uma graça das nossas orações. Então isso é auxílio. O fim te causa tanto medo e tanto repulsa. Por quê? Quando eu pergunto isso, normalmente alguém fica bravo comigo. Mas é interessante pensar que o nosso dia vai chegar. E como será nosso encontro com Jesus Cristo? Chiara e Henrico nos deixam um testemunho de que o encontro com Jesus Cristo será alegre, será breve. Me lembro de um santo ainda jovem, do início do século passado, que descobriu as coisas do céu com 12, 13 anos. Quando foi martirizado aos 14 anos, dizia assim para os seus pais e para os seus algozes: nunca foi tão fácil entrar no céu, basta morrer. Isso irritava, essa confiança. Mas por que irritava? Porque eu ainda não confio tanto. Escola, o testemunho de Chiara e de Henrico recorda para nós a esperança que é cultivada na oração, no sofrimento, na consciência da partida, na consciência da morte. Por isso, ao fazer memória hoje dessa nossa irmã, nós fazemos memória de Deus que nos deixou um testemunho recente de que ser feliz, confiando, é nossa estrada. Eu não digo nem que é possível, porque é possível ser fiel, acompanhar e seguir a Deus, sempre foi. Mas no nosso tempo, o testemunho nos anima. Chiara nos anima a vivermos o mistério do amor de Deus na nossa vida, que explica para os irmãos o céu quando eu amo. Ontem alguém, eu termino com isso, me perguntou assim: padre, como é que a gente pode fazer para melhorar o nosso convívio, o nosso grupo? Eu falei assim: promova a santidade de cada um. O santo é aquele que melhor explica o céu na terra. Para ser santo, não precisa ser perfeito. Vamos dizer assim, não é ser perfeito cartesiano. Santo é um pecador que se esforça diariamente para confiar. Santo é um pecador que chora, porque dói confiar. Santo é um pecador que não foge daquilo que o ajusta para o céu e pede ajuda quando é necessário. Santo é alguém que se coloca no seu lugar, fazendo de Deus o seu tudo, com consciência de que ele é pequeno e nada diante de Deus, e pede a Deus: salva-me, conduze-me. Obrigado pela condução, obrigado pelo teu amor e tua salvação. Que essa nossa irmã do céu nos ajude a perseverar na terra, vivendo o que nos cabe, para irmos todos ao mesmo convívio, à mesma comunhão eterna, à igreja triunfante. Amém.